Olá, sejam bem-vindos a mais um Psicologia Espírita com Joana de Ângeles. Nos episódios anteriores, nós trabalhamos aqui a estrutura básica da psique, uma ideia geral do nosso funcionamento no sentido estrutural mesmo. Nós falamos sobre essas camadas que compõem nossa psique, desde as camadas exteriores, aquelas que estão em relação com o mundo de fora, a persona, que é essa última instância do nosso eu, que é essa casca, essa maquiagem, essa máscara que nós vestimos para conviver em sociedade, para nos adaptar às demandas sociais, para pertencermos, para vivermos de forma civilizada. Falamos também sobre o ego, que é essa sensação de eu, é com quem eu me identifico na atual reencarnação, é o conceito que eu tenho de consciência a respeito de mim mesmo. Então, quando nós falamos de ego, é como se fosse o que eu sei de mim, a minha consciência de mim mesmo. Mas nós falamos que temos também estruturas que são inconscientes. Então, ego e persona fazem parte da consciência. E depois nós mergulhamos no inconsciente, na sombra, nessa parte escura, desconhecida da nossa consciência, da nossa atual personalidade. E no nosso inconsciente nós temos vários conteúdos. Falamos sobre os complexos, que é como se fossem essas lembranças, esses registros com alta carga emocional e com outras informações que têm relação com experiências passadas, a maioria mal sucedidas ou mal interpretadas ou mal sentidas. Por quê? Porque estamos ainda no mundo de provas e expiações e nossas vivências costumam ser ainda turbulentas, faz parte do processo. Então nós temos esses complexos que são como se fossem os nossos conflitos interiores. São histórias, são experiências que tivemos e que voltam a viver conforme a situação que estivermos vivenciando, dependendo do que nos acontece, eles se constelam, ou seja, eles vêm à tona e roubam o lugar do ego. Então, naquele momento, eu não me reconheço, aquele eu que eu tenho consciência de quem eu sou, e eu vejo outras figuras em mim. Nossa, não sei o que deu em mim, não sei, não me reconheci. Quando eu vi, eu estava gritando, eu que sou tão pacífica. Então, são esses conteúdos que estão gravados, que são nossos, mas não são reconhecidos pelo ego, porque tem a ver com experiências que ficaram arquivadas no inconsciente, dessa ou de vidas passadas. Então, elas retomam a vida e vivem através de nós. Então nós falamos que os complexos se constelam, são esses conteúdos que voltam à vida e nos arrastam junto dele, e a gente toma atitudes, tem emoções que tomam conta da gente, como se a gente não conseguisse se controlar. E falamos da última instância, ou da instância principal, o núcleo da totalidade da psique, que é o self, que para a gente espírita também faz sinônimo com o espírito, o nosso ser imortal, a nossa essência, aquele que foi criado por Deus e que vai viver eternamente. Então, o self seria a totalidade da psique, o centro da totalidade da psique, ou a gente poderia chamá-lo também de si mesmo, com si maiúsculo, que é o meu eu mais profundo, é o meu eu real, é o meu eu espiritual ou até espírito. Então, passeamos por esses brevemente, mais como sentido de provocação para que a gente saiba o que existe por aí e também se sinta motivado a ir em busca de aprofundamento, de detalhamento. A gente precisa ter contato com a mesma informação muitas e muitas vezes até que a gente consiga realmente internalizá-la e principalmente dar sentido a elas. Primeira vez que a gente tem contato com uma informação, com um conhecimento, nós ficamos sabendo. Olha, fiquei sabendo que isso existe.
Agora, para que isso faça parte de mim, para que isso se transforme, para que isso viva na minha vida, ou seja, eu utilize como recurso e como instrumento, é preciso se debruçar sobre aquilo, refletir sobre aquilo, se observar a partir daquilo, é preciso ter até uma certa postura de quem quer. Eu preciso me prontificar àquilo para que aquilo passe realmente a fazer parte da minha vida. Então, nossa intenção aqui jamais é explicar tudo, ninguém de nós é capaz disso, muito menos eu conseguiria fazer isso. O objetivo não é esgotar o conhecimento, imagina que bobagem isso, se é que é possível, não é? No nosso grau de evolução. O meu objetivo só é passar por esses pontos para deixar eles com um gostinho de quero mais disso, quero entender mais aquilo e dar um contexto geral para que a gente organize minimamente a ideia a respeito do pensamento que a Joana, que a mentora nos traz. É como se eu estivesse trazendo aqui uma ideia de um mapa geral, de uma matriz grande, para que a gente possa encaixar minimamente os conceitos ou as ideias e depois a gente possa fazer um mergulho pessoal, lendo o livro, participando de grupos de estudo, debatendo, trazendo isso para o dia a dia. É assim que a gente se transforma. E dentro desse mundo do inconsciente, dentro desses complexos que nós carregamos, dentro dessas partes de nós próprios que nos são desconhecidas, nós trazemos alguns conflitos, alguns distúrbios. E eu escolhi alguns deles para a gente trabalhar um pouco com mais tempo, dedicando um pouco mais de atenção. O nosso objetivo hoje é falar sobre o conflito de culpa. Então, dentro do nosso inconsciente, todos nós devemos ter algum registro de alguma instância, de alguma profundidade no que se refere à culpa. Cada um de nós traz um pouquinho, uns outros mais, de culpa. Às vezes a gente nem sabe ainda. Eles estão ainda muito inconscientes, a gente ainda não se aproximou deles. Então, a gente vive muitas vezes por efeito de consciência de culpa, mas não tem consciência disso. Então, nosso objetivo hoje é a gente conversar um pouquinho mais a respeito dos conflitos de culpa. Joana de Ângeles, no livro O Despertar do Espírito, capítulo 8, ela traz, dentre muitos possíveis fatores, ela destaca 3, que seriam os 3 principais, os 3 mais grossos no sentido de abrangência e de frequência nas nossas vidas. Ela fala que a consciência de culpa algumas vezes tem origem nas reminiscências do passado, ou seja, é como se fosse uma lembrança sem ser clara. É como se eu tivesse uma sensação de que eu carrego uma culpa de outras vidas ou de um inconsciente, ou está inconsciente porque eu não me lembro mais, ou seja, não é nítido. Mas se eu esqueci o episódio, se eu esqueci o acontecimento, eu não esqueci a consciência ou a emoção ou o meu juízo de valor a respeito do acontecimento. Sabe quando a gente fala assim? Não sei bem o que me aconteceu. Não sei porque eu não prestei atenção, não estava atento, mas eu não tô bem. Faz uns dias que eu tô triste, mas por quê? Não sei, não consigo lembrar o que aconteceu. Algumas vezes alguém me disse alguma coisa, eu não tomei consciência na hora, mas aquilo foi para o inconsciente e continuou trabalhando. Às vezes eu assisti alguma coisa que me impactou e eu não prestei atenção no que eu assisti. Então, conscientemente, para a consciência, aquilo passou despercebido, mas no inconsciente ficou registrado. Então, a gente sente essa coisa sem saber por que sente. Então, existe sim reminiscências que são dessa vida, coisas que eu carrego e que eu não sei, não me lembro, mas que continuam operando no meu inconsciente, me produzindo efeitos. Por exemplo, uma consciência de culpa, ou às vezes pode ter relação com vidas passadas. Então, eu passei despercebido para as leis dos homens, por exemplo, cometi um erro muito grave, usei mal meu livre-arbítrio, fiquei sei que eu fiz uma coisa muito errada, mas
não aconteceu nada com aquilo. Se eu volto, né, volto para uma vida nova, o véu do esquecimento do passado, que a gente sabe que é a misericórdia divina atuando, porque a gente não daria conta de saber de todo o nosso passado, então a consciência não sabe o que eu fiz numa vida passada. No entanto, o registro continua lá e ele continua operando através de mim. Então eu tenho uma sensação de culpa, algo que eu sei que eu não, parece que eu fiz alguma coisa errada, me causa um mal-estar. É como se fosse uma culpa, mas eu não sei de onde vem, eu não sei por que vem, eu não sei desde quando vem. Então Joana de Ângeles fala, existe a culpa que tem reminiscência com o passado, que vem da reminiscência do passado, que tem a ver com registros que eu continuo acessando de alguma forma a emoção, apesar de não acessar a lembrança prática e objetiva. Existe um outro ponto que gera consciência de culpa, o conflito de culpa, que tem a ver com falsas crenças. Então, o que seriam essas falsas crenças? Tem a ver com cultura, tem a ver com valor predominante, tem a ver com aquilo que eu adoto para minha vida hoje e que nada mais é do que uma falsa crença, aquilo não é real. Sabe aquela ideia de que a gente fala assim, isso é pecado, se você fizer, você vai ficar eternamente no fogo do inferno, né? Se eu acredito nisso, e eu acredito que tem coisas que eu faço que se tornam pecados e que eu vou ter que arder no fogo do inferno, eu gero culpa quando eu faço, porque eu acreditei que aquilo que eu fiz é um pecado que para resolver precisa pagar com o fogo do inferno. Se eu acredito nisso, automaticamente ao fazer, eu gero a culpa em mim. Porque é como se eu estivesse me condenando, é como se eu estivesse sendo juiz de mim mesma. Então, às vezes a culpa que eu carrego é porque eu agi de uma forma que estava contrário a uma regra que eu adotei. É alguma coisa que eu preciso fazer agora para pagar aquele mal que eu fiz. Então eu adoto essa postura. Ai, que feio isso, eu nunca poderia fazer. Como que eu nunca poderia fazer? Eu estou aqui para crescer, eu estou aqui para aprender. Como que tem coisa que eu nunca posso fazer? Então por que Deus me permite fazer? Se Deus me permite fazer é porque Ele sabe que eu preciso fazer para aprender. E aí eu tenho uma falsa crença que não, eu não posso fazer porque isso é pecado, se eu fizer eu tenho que pagar com o fogo do inferno. É uma crença falsa, é uma crença distorcida, não é isso que Deus planejou pra gente. Então imagina uma criança, aí eu digo pra criança assim, olha, não mexe naquilo porque aquilo quebra e pode te machucar. Só que eu deixo o negócio numa altura que o filho vai conseguir pegar. E aí a hora que ele pega e derruba e quebra, e eu falo para ele que feio, agora você vai ter que pagar pelo fogo do inferno. Veja que não faz sentido isso. Não faz sentido. Então, é uma falsa crença eu acreditar que eu não poderia ter mexido e que se eu mexesse e quebrasse, eu pagaria com o fogo do inferno. É uma falsa crença. Na verdade, é assim, filho, e aí? Eu avisei. Você não escutou e testou por você. O que foi agora? Eu assustei, eu machuquei meu dedo. Então, agora vamos arrumar. Vamos ver como é que a gente limpa, vamos ver o que a gente faz para consertar. Você aprendeu para não fazer de novo. O caráter de uma experiência é pedagógico. É para que a gente aprenda. Tem a ver com aprendizagem, não tem a ver com um tribunal que vai me condenar eternamente no fogo do inferno. Isso é falsa crença. Tudo que Deus permite que a gente viva na Terra, porque Ele nos deu o livre-arbítrio, a partir do momento que o ser humano tem o livre-arbítrio, é permitido a ele a experiência. E a experiência faz crescer, só que ele vai se responsabilizar. Por isso que Joana de Ângeles fala, vamos usar menos a palavra culpa e vamos usar mais a palavra responsabilidade. Então essas falsas crenças podem nos gerar conflito de culpa, se eu acredito que eu não podia ter feito e fiz. Na verdade, assim, eu não deveria ter feito e fiz, paciência. Eu não poderia ter feito significa o quê? Mas, então o que eu sou? Eu sou errada, né? Deus fez errado, porque se eu não poderia ter feito, eu fiz. Ou eu vou me condenar eternamente?
né? Não faz sentido, percebe que não faz sentido essas falsas crenças do que é pecado, do no que pode, não pode, senão você vai ser condenado eternamente. E uma terceira coisa que a Joana de Ângeles levanta, um terceiro ponto, tem a ver com a educação abusiva. Então, muitas vezes as culpas que eu carrego têm a ver com a forma como no passado eu enxerguei o erro, né? Então, é como se a gente falasse, eu sou um erro. Eu fiz uma coisa errada e pelo olhar da minha mãe, só eu fiz, ninguém mais fez. Todo mundo é lindo, perfeito, só eu que não sou. Então, muitas vezes a culpa que eu carrego vem de lá. Eu não sou bom o suficiente, tudo sou eu que faço. Tem que ser você. Sabe essas frases que a gente fala? Só podia ser você, filho. Mais uma para a coleção, né, filho? Ai, quantas vezes eu já falei, mas você não aprende. Ah, só podia ser, porque o que eu ia esperar de você? Ah, mas você é assim mesmo. Tudo isso, além de eu não incentivar a reparação, o aprendizado, a transformação, eu estou condenando. Eu estou falando para o meu filho e ele vai assimilar como eu sou mesmo um burro, um incompetente, um azarado, um insuficiente. Não vai. Então eu me culpo por ser uma pessoa ó. Quem disse que eu sou? É de novo uma falsa crença instalada por um processo de educação que não foi adequado, que não foi saudável. Tem uma amiga que é uma neuropsicóloga, uma vez eu escutei uma frase dela que ela trouxe lá da psicologia positiva, que ela diz assim, ninguém vai se sentir melhor no sentido de vou querer aprender, vou me desenvolver, vou tentar de novo, trabalhando com a educação. Ela estava falando com professoras e ela estava dizendo para a professora a forma como corrigir o aluno para que ele cresça e não diminua. Então ela diz assim, ó, pensa bem, professoras, isso serve para pais, serve para gente com a gente mesmo. Pensa bem, ninguém vai se sentir melhor, mais motivado para crescer, para fazer de novo, sendo que eu primeiro o fiz se sentir pior. Então, se eu chego para alguém e falo assim, nossa, mas você não aprende. Eu já falei 300 vezes, nossa, mas você é muito ruim nisso. Nossa, mas como você é burro. Nossa, mas você não é capaz. Nossa, mas você tem a dó. Primeiro eu trago essa mensagem, a pessoa se sente um nada, uma meba. E aí eu vou esperar que depois que eu falei isso e ela tá se sentindo uma meba, ela fala assim, então eu vou tentar de novo. Não dá vontade. É como se falasse, é verdade, você tá certo, eu não vou nem tentar mais, eu não sirvo. Então, como que eu, para educar, faço a pessoa se sentir muito mal, para depois querer que ela vá procurar uma coisa que é para ela melhorar? Né? Então, olha como a gente ainda não sabe, não está natural na nossa educação esse processo de incentivar, de estimular. A gente põe culpa quando erra, a gente condena. Quantas vezes, ao invés de ser professor que motiva o outro a crescer, a gente é juiz que julga e manda prender, psicologicamente, emocionalmente falando. A gente olha com um olhar que não precisa nem dizer palavras, ao invés de falar, faz parte, tenta de novo, tá tudo bem, eu também já quebrei, eu também já não consegui, eu precisei fazer isso também, vamos. Isso anima as pessoas. Então, tudo isso, segundo Joana de Ângeles e outras coisas, podem nos trazer consciência de culpa, reminiscências do passado, falsas crenças, eu acredito que isso é pecado, que isso é errado, e educação abusiva. Vamos pegar um pouco de cada um agora para ficar um pouco mais detalhado. Bom, no livro Conflitos Existenciais, capítulo 6, a respeito dessas reminiscências, Joana de Ângeles fala assim: lentamente, porém, o remorso gerou o fenômeno de identificação do erro, mas não se fez acompanhar da coragem para a conveniente reparação, transferindo para os arquivos do espírito o conflito em forma de culpa. Quando isto ocorre, o indivíduo experimenta a insopitável angústia e procura recurso de autopunição como mecanismo libertador para a consciência responsável pelo delito. Então ela está dizendo que é um caminho para resolver que não é o melhor caminho, não é o mais adequado, porque é como se eu condenasse e mandasse prender para pagar. Às vezes é o único jeito que tem, pensando no mundo objetivo, a gente faz isso.
A pessoa, quando ela comete um crime, muitas vezes o processo vai ser esse. Vai para um tribunal, alguém de fora julga, condena e a pessoa vai ficar presa, sem poder sair para o convívio da sociedade, porque ela não estava sabendo adequadamente se colocar em sociedade. Então ela fica presa. E a pergunta é, o que ela está aprendendo presa? Porque o objetivo era, enquanto ela está presa, ela vai ter oportunidade de lá dentro se desenvolver. Ela vai fazer curso disso, trabalhar com aquilo, se equipar, ela vai ter oportunidades de se conhecer, ela vai ler livros, enfim. Ela vai ter chance de se transformar para ser reintegrada na sociedade com uma melhor condição de atuar beneficamente para si e para o outro. Agora, se eu condenei e mandei prender e não dei condição de ele se desenvolver lá, é só uma punição. Não tem reparação, não tem aprendizagem, não tem transformação. É só punição. Vai apanhar. Na nossa infância, muitas vezes era assim que se reparava erro. Ah, você fez isso errado? Vai apanhar. O que é isso? Punição. Qual que era o objetivo? Não vou fazer de novo. E não vou, porque dói. Quem que vai querer apanhar 2 vezes? Mas eu não faço por medo de dor. Agora, por que eu não faço? Não sei. Não entendi muito bem por que eu não posso fazer aquilo. Tenho lá meus 5, 6 anos. Não entendi por que não pode fazer aquilo. Para mim era tudo bem. Por que eu não posso brincar com o vidrinho que tá na prateleira? Porque é um cristal da avó. Eu vou saber o que é cristal da avó? Eu sei que eu nunca mais mexo na prateleira porque a última vez doeu. Então eu não mexo mais na prateleira. Agora que eu entendi que aquilo tem um significado, custou, não sei, eu não entendi. Então muitas vezes a gente vai por essa força da punição. A punição é como se fosse um adestramento do ratinho que leva choque no labirinto e ele não vai mais por um caminho, não porque ele se conscientizou, mas porque ele não quer sofrer, ele não quer doer o choque. Então, muitas vezes a educação foi feita dessa forma, adestradora. Eu gero uma bela de uma punição para aquilo que eu não quero que faça, para o meu aluno ou meu filho não repetir, e dou um belo do incremento para aquilo que ele acerta. Ah, isso é totalmente descabível? Não. Tem muita coisa que precisa ser na base do comportamento. A gente faz isso com a gente até hoje. Eu vou fazer um regime a semana inteira e daí eu me permito no final de semana comer alguma coisa diferente. Então eu mesma trabalho comigo nessa linha comportamental porque eu sou comportamento também. Então tem muita coisa que é questão de hábito puramente e funciona. Né? Quando eu quero instalar novos hábitos, eu vou por essa questão de treinar um novo comportamento, ganhando coisas que eu mesma posso me oferecer quando eu consigo cumprir aquilo que eu mesma estabeleci. Mas não na forma de transformação do ser humano, de crescimento. Aí a gente precisa de conscientização e não só de punição, porque não vai conscientizar, apesar de adestrar. Então, Joana de Ângeles fala desse remorso que gerou a identificação com o erro. É como se eu falasse assim, eu tenho contas para pagar porque eu sou um criminoso. Esse é o peso da reminiscência. Eu trago uma sensação de que eu sou muito mal. Eu sou um criminoso na vida passada, eu devo ter feito coisa muito ruim, eu preciso sofrer mesmo, eu preciso sofrer para eu pagar. Então, é uma forma que eu estou fazendo comigo de como se eu estivesse me dando choque porque eu não fui para o caminho certo no labirinto. Então, algumas vezes a emoção que está associada a essa culpa é essa coisa de uma autoavaliação, melhor dizendo, não é emoção. A autoavaliação que eu faço é assim, eu sou um criminoso que tem que pagar, que tem que sofrer. E aí eu fico me boicotando, eu fico gerando sofrimento para me punir. Então, muitas vezes a culpa minha tem a ver com memórias do passado que não estão claras e eu fico gerando motivo de sofrimento para poder pagar porque eu sou um criminoso. Algumas vezes é assim. Veja que interessante, em Mateus, capítulo 5, versículo 25, tem um trecho que Jesus fala que ele está contando uma das suas parábolas, né? Então, ele fazia muitas analogias, ele diz assim, olha, nas minhas palavras, né? Resolva os conflitos que você tem com seu irmão enquanto vocês estiverem no caminho.
Aproveita enquanto você já sabe que vocês acabaram de ter uma discussão, de ter um conflito, já resolve. Para não acontecer que te levem ao policial, que vai te levar para o carcereiro, que vai te levar para o juiz, que você vai ser condenado. Ali vai haver pranto e ranger de dentes. O que ele estava dizendo, Jesus? Que quando a gente resolve as coisas na hora que eu sei, está claro, está consciente, eu liquido. Eu fui lá, eu enfrentei. A gente não falou bastante de enfrentamento nos encontros anteriores? É isso. Eu enfrentei, eu assumi meu erro, eu vi o que eu podia fazer a respeito, eu reparei, eu consertei, eu paguei de volta, eu me propus. Eu resolvi, eu enfrentei, eu fui lá, tem coisa que não vai dar para resolver, mas eu fui assumir e pedir desculpa. Às vezes é o que eu vou conseguir fazer, ok? Mas eu estive lá, eu fiquei frente, eu enfrentei. É isso que Jesus está falando, é a melhor forma. Se eu não fizer esse enfrentamento e teve lá um conflito e eu me sentir culpado, eu vou passar por aquele processo que Jesus disse no Evangelho de Mateus. Eu vou ser condenado e vou ficar lá pagando. Por quê? Porque eu vou cair... Sabe onde que é aquele tribunal? É o meu espírito. E sabe onde que é aquele cárcere? É o inconsciente, porque vai ficar uma emoção lá de culpa, de não sou boa o suficiente, sou criminoso, vai ficar lá. Então eu fico presa naquilo que eu não resolvi. Esse é o meu cárcere. Não é fora, não é Deus que vai ficar me esperando para me pôr no fogo do inferno. É a minha própria consciência, que não é essa consciência do Jung, mas é o meu próprio espírito, é a minha própria noção de vida e de moralidade. Eu sei o que é certo e eu sei o que é errado, que me condena e que vai gerar um registro em que eu vou me sentir culpada. E aí eu vou de uma vida para outra, eu já não lembro mais o que eu fiz, só que eu continuo com aquela sensação de culpa, eu não sou tão bom, eu não sou suficiente, eu mereço sofrer mesmo, eu vou gerando esses sofrimentos porque é como se eu estivesse me condenando. Com relação às falsas crenças, nós voltamos lá no livro Despertar do Espírito, capítulo 8, e diz assim, Joana de Ângeles, as falsas crenças, elas defluem, né, da ignorância medieval nele, ainda remanescente, né, no ser humano, que a tudo quanto ignorava por parecer aético ou imoral, transformava em pecado, culpa, imundície, propiciando sentimentos ultrajantes e vergonhosos àqueles que passavam pelas experiências consideradas dignas de punição. É aquela história quando a gente fala que feio, sabe, esse olhar condenatório de juiz, né? Jesus falou, não julgueis, mas a gente condena, a gente torce o nariz, a gente faz assim, ó, como se a gente estivesse falando como você é do mal, que feio que você fez, como se ninguém fizesse coisa errada, né? Só o outro. Então, é aquela história de que eu tenho uma cartilha, né? Falsas crenças, eu tenho uma cartilha que eu preciso seguir. E quando eu faço uma coisa que não está na cartilha, eu me culpo. É uma falsa crença. De novo a gente volta a falar. Quem que fez essa cartilha? Nem Jesus não deu cartilha. Jesus não condenou, Jesus falou, experimenta e aprenda com a experiência. Ah, você foi pega em adultério? Todo mundo aqui na cartilha não pode, né? Então vou te condenando, eu não te condeno, eu entendo. Você não deu conta, você se deixou arrastar por uma coisa aí que não estava bem e você caiu num erro, ok? Levanta e dá novo sentido à sua vida, ao invés de ficar aí se culpando, né? Se martirizando, se machucando. Para quê? Eu não saio do lugar com isso. Então, cuidado com essas falsas crenças. Nós devemos buscar a autonomia moral e não ficar perguntando, ai, pode fazer isso? Não, não pode, então não faço. Por quê? Não sei, mas eu não faço porque eu tenho medo de sofrer as consequências. Isso é infantilidade. Então vai entender por que pode, não pode, se não pode, e ache o seu pode. E ache o seu, quer dizer o que eu vou assumir a minha autonomia moral. Eu vou refletir sobre o que eu quero fazer, eu vou pesar prós e contras, eu vou comparar com os meus princípios, eu vou analisar para ver se aquilo me faz sentido e vou escolher fazer ou não. Escolhi,
fiz e vi que estava errado, tudo bem. Recalibra a sua bússola, reconfigura seus botões e volta. E começa de novo. É assim que Deus planejou pra gente. Não é depois que você tentou e deu errado, eu sou um traste mesmo, minha vida não tem mais jeito, eu não sirvo pra nada. Martiriza, sofre, pode vir, bate, porque eu mereço apanhar. Não é isso. Aliás, esse caminho é até mais fácil, né? Dói mais, mas não preciso fazer nada. Pode bater, porque depois que você bater e eu sofrer bastante, eu tô livre. Mas eu não cresci. É mais difícil o caminho de vou enfrentar, vou analisar, vou ver onde eu errei, vou ver o que eu preciso fazer, vou remodelar o meu projeto e vou tentar de novo. Isso é autonomia moral. Ou seja, eu sou imperfeito, eu vou cometer erros, eu vou aprender com os meus erros e eu vou modificar os meus caminhos, eu vou me transformar, eu vou ser uma pessoa melhor no sentido de ter mais conhecimento, crescimento, maturidade, justamente porque eu usei o meu erro para crescer e não fiquei lá me punindo sem sair do lugar. Ai, já paguei, já sofri bastante, já paguei. E continua a mesma pessoa. Sabe o que vai acontecer? Amanhã vai fazer tudo de novo, vai pagar tudo de novo, vai sofrer tudo de novo. O objetivo do erro e da dor, quando a gente erra, não é punir, é fazer sair do lugar, é fazer crescer. Existe uma mensagem de Deus que é como se ele falasse assim, não é por aí, vamos tentar outro caminho? Senão, eu faço errado, sofro, paguei. Tá bom, e o que você aprendeu com isso? Nada. O que vai fazer? Eu vou repetir. E eu vou ficar repetindo, eu vou ficar sofrendo, eu vou ficar repetindo. O objetivo do sofrimento, Joana de Ângeles fala, não é punir, é dar alertas para mudar de lugar, como se fosse umas cutucadas, sabe? Uns chacoalhões. Não é por aí, presta atenção, não tá legal, o que você fez para não fazer de novo? É pra gente aprender, não é para pagar com sofrimento o mal que fez. E além da falsa crença, que tem a ver com essa cultura predominante de isso pode, aquilo não pode, isso é certo, aquilo é errado. E a gente tem que se perguntar, quantas vezes no passado escravidão era ok, e daí tudo bem eu fazer? Não. A minha consciência lá no fundo deveria estar me falando, opa, acho que não é bem por aí. Então não é porque está escrito num lugar, numa cartilha, que eu vou adotar, eu tenho que entender, aquilo tem que ter sentido para mim. Eu posso seguir uma linha, uma religião, eu posso, e a gente segue. Mas não para fazer como um robô aquilo que está escrito lá. Para entender o que aquilo significa e incorporar, internalizar. E isso ser parte da minha estrutura. Pode levar o livro embora que eu continuo sabendo o que eu faço. Eu não preciso que alguém me norteie fora. Piaget trabalha isso no desenvolvimento infantil, quando ele fala que a criança sai da heteronomia e vai em direção da autonomia. A heteronomia significa eu não consigo me regular, eu preciso que alguém me regule. Então tem essa figura que fala, não, sim, presta atenção, vai para cá. Mas o objetivo é, enquanto eu não consigo fazer isso por mim, alguém me dá as diretrizes. E eu vou internalizando. Chega uma hora que eu estou na autonomia. As figuras de referência podem se afastar, porque eu sei me regular. Porque eu internalizei enquanto eu estava em contato com o mundo de fora, me direcionando. Então, quando eu pego um livro, espiritismo que seja, o objetivo é a referência está fora. Eu preciso ler, estudar para internalizar. Vai chegar uma hora que eu vou falar, nem preciso de estar tão próxima dele, porque já está em mim o Espiritismo. Já está em mim o ensino do Cristo. Eu não preciso ficar lendo todos os dias para me lembrar de como que eu tenho que ir. Internamente eu já tenho uma autonomia para me direcionar. Então, as falsas crenças no sentido dessa cartilha, é feio, que coisa feia, você, hein? Isso faz com que a gente gere culpa. O olhar do outro faz a gente gerar culpa. E um outro ponto que fala que gera culpa, a educação abusiva. A gente volta lá no Conflitos Existenciais, capítulo 6, e Joana fala assim, não poucas vezes, a criança é punida
quando se opõe, quando externa o seu pensamento, quando se nega, alterando a maneira de ser, a fim de evitar-se sofrimentos. Para poupar-se de problemas, ela perde a capacidade de dizer não, a espontaneidade de ser coerente com o que pensa, o que sente e o que deseja. Então, a criança deveria ter esse espaço de expressão e a gente deveria recolher o que ela expressa e trabalhar com aquilo, para que ela consiga observar o que ela fez e ela se modificar. Então, por isso que o professor é quase que esse só provocador, é de mediador a provocador. Então, a criança vem e arranca uma planta e a gente quer aproveitar para ensiná-la a respeito do respeito à natureza, que é o ser vivo. Se eu vou pela linha das falsas crenças, né, da punição, você é errado, eu vou falar assim, que coisa feia, você matou uma plantinha, a plantinha tá chorando, nossa, imagina a culpa que não vai gerar e a interpretação dessa criança, nossa, eu sou uma porcaria, eu sou do mal, eu sou o capeta encarnado, porque olha o que eu fiz. E aí, o que adianta ele? O que ele vai mudar? Ele não vai mudar, ele só vai anexar a sua identidade, a sua autoimagem, ele vai anexar um rótulo a mais. Não presto, sou do mal, mato seres vivos, sou um assassino de plantas. Então, qual seria a abordagem mais coerente? A abordagem mais coerente seria, vamos conversar sobre isso. Ele vai lá e tira a plantinha. O que você fez? Você sabe que essa plantinha estava crescendo? O que será que vai acontecer agora? Será que vai vir outra no lugar? E essa que está na sua mão, ela vai continuar vivendo? O que será que vai acontecer? Faz ele pensar. Não põe peso falando que coisa feia, isso não estava na cartilha, você é do mal e merece sofrer. Mas faz ele pensar. Talvez ele se sinta, nossa, eu me senti mal. Tudo bem, filho, você está aprendendo. A mamãe também já fez, a professora também já fez. E a gente faz e aprende com o erro. Faz parte, errar faz parte do processo, né? Então, a gente costuma falar quando a gente está falando com professoras ou com mães, a gente costuma falar, não associa o erro com o eu sou. Associa o erro com o eu fiz. O erro está fora de você. O erro é algo que você fez e você pode parar de fazer. Quando eu associo o erro com o eu sou, aonde eu for o erro está em mim. E tudo que eu vier a fazer vai ser errado. Então, alguma criança fez um erro. Qual que é a nossa abordagem? Olha, vamos observar, conversar do que você fez, né? É a ação que vai ser analisada, não é você. Então, você é um desastrado. Não. Então, você está dizendo o erro é você. Você derrubou uma coisa, foi um erro que você fez. Não tem a ver com quem você é. Então, sempre que eu for falar de erro, não usa o verbo é. Você é um desastrado. Você não é atencioso. Porque não prestei atenção numa coisa, agora eu já não sou atencioso? Mesmo que eu não seja. Para que reforçar? Então, volta para a ação. Você derrubou, você sujou, você fez de um jeito que não era o que a gente tinha combinado. Você fez ou não fez? Vamos fazer diferente? Pronto. Agora, você é desleixado, você não é atencioso. É diferente tenuamente falando. E em termos de efeito, é muito diferente o efeito que causa. Então, nós ficamos essa primeira parte falando a respeito dessas três origens que Joana de Angeli fala, né? A respeito das reminiscências do passado, a respeito dessa consciência de culpa com base nas falsas crenças, né? Naquilo que é proibido, que é pecado, e a respeito da forma como nós fomos educados para associarmos que quando a gente erra, significa que a gente é ruim. E não que a gente cometeu um erro porque a gente não sabe, porque está aprendendo, porque nunca treinou, porque está em exercício ainda, né? Então a gente tem que sempre procurar tirar o eu, sou, da ação que esse eu faz. Eu sou o espírito feito por Deus, centelha divina.
que não está pronto, que está aprendendo passo a passo, está se desenvolvendo. Mas eu sou bom, porque eu sou filha de Deus. Mas sou ignorante ainda. E como ignorante, eu erro o caminho, eu erro a ação, eu erro. E Deus me deixou errar para ir aprendendo. Então, errar faz parte do meu grau de evolução. Ser, eu sou. E eu sou espírito imortal. Eu sou filha de Deus. Eu sou o amor na forma de um ser, porque Deus é amor e o que Deus gera é amor. Então nunca deixe que o eu seja contaminado, seja maculado com o erro. Dissociar. Erro tem a ver com exercício. Experimentei Deus. Quantas vezes a gente vai para a cozinha? Tem dia que a comida sai uma delícia, tem dia que sai muito ruim. E aí, eu sou uma boa cozinheira ou uma má cozinheira? Eu faço coisas que de vez em quando dão muito certo e de vez em quando dão muito errado. A maioria das vezes dá errado, a maioria das vezes dá certo. Ok. Eu posso ser uma boa cozinheira porque a maioria das vezes eu faço coisas certas. Eu posso ser uma cozinheira ruim porque a maioria das vezes eu faço coisas ruins. Agora não tem nada a ver com quem eu sou. Eu sou não se questiona. Nós validamos quem nós somos. Cada um de nós é especial do seu jeito. Agora, cada um de nós erra do seu jeito também. E tudo bem. Nós estamos aqui para experimentar. Eu não posso condenar uma pessoa. Ai, você é, porque você é para sempre. Nunca mais eu vou mudar. E eu vou mudar, eu vou crescer, eu vou aprender, eu vou me desenvolver. Então, quando a gente fala da consciência de culpa, né, que ela deveria ser pedagógica, ela vem para nos fazer crescer e não nos punir, o ponto central da culpa que eu gostaria de trabalhar hoje é esse. É dissociar culpa como condenação, pagar para sempre, você tem que sofrer, você é ruim. Esquece. Isso abandona, porque não tem nada a ver. A culpa é de Deus, é da natureza, no sentido de nos fazer consertar, aprender, crescer, superar, mudar. Então, por isso que Joana de Ângeles fala, a culpa nos atrasa, porque ela nos deixa estagnar. Ah, eu sou ruim mesmo, tudo que eu faço tá errado. Então tá bom, senta e chora. Porque eu sou um erro, tudo que eu faço é ruim, porque eu sou pecadora, porque eu mereço sofrer, porque então o que você vai fazer? Nada. Só espera o sofrimento chegar. Então não é conveniente, não é inteligente para nós ficarmos presos nessa culpa que estagna a gente, que nos aprisiona nesse calabouço e não deixa sair. Joana de Ângeles vai falar, abandona esse conceito de culpa. Culpa tem que ser punido, vai ficar preso, vai sofrer. Abandona. Culpa significa o que você vai fazer a respeito. Vai ter que crescer. Tem um chamado para aprendizagem. Você está recebendo um chacoalhão. Sua consciência está te falando, vamos, muda aí. Então, a culpa deveria ser algo que nos coloca em dinamismo, de mudança, de transformação. Então, Joana de Ângeles, no livro Despertar do Espírito, agora capítulo 2, ela fala, a consciência de culpa torna-se tortura lúcida ou não para o emocional. Aqui, tortura lúcida, mereço sofrer, mereço pagar porque eu sou um erro. Ou não. Não, eu errei, tá tudo certo, todo mundo erra, não vou ficar aqui remoendo e me sentindo horrível, não, eu vou consertar, vamos agir. Então ela pode se tornar tortura ou não para o emocional, gerando tormentos que poderiam ser evitados se outros processos houvessem sido elaborados para facultar a reparação do erro. Então, ao invés de se pôr numa prisão e ficar chorando e se sentindo horrível, vai reparar o erro, vai aprender com ele, vai pedir perdão, vai crescer, vai mudar. Por isso mesmo, ao invés de pecado ou culpa, surge o conceito de responsabilidade, mediante a qual a colheita se deriva em semeadura, sem qualquer expressão castradora, né, do discernimento nem fatalista, vai ter que sofrer, agora vai ficar na prisão, não. É colheita.
Ai, olha o que você fez, deu tudo errado, deu. Nossa, você prejudicou muitas coisas, muita gente, sim. Colheita, meu filho, vai? E agora? O que você vai fazer? Você vai ter que colher, vai ter que processar, vai ter que dar um fim útil, vai ter que plantar de novo, vai? Tem trabalho para fazer. Errou? Tem trabalho para fazer. Errou? Vai para o calabouço? Não, não. Conceito que Joana de Ângeles está trabalhando, errou? Tem trabalho para fazer. Corre atrás. Eu lembrei aqui também do filho pródigo, né? Da parábola do filho pródigo. Joana trabalha muito lindo esse trecho, nesse mesmo livro, se eu não me engano, Despertar do Espírito, em que ela mostra que esse filho mais novo, que pede a herança para o pai para ir para o mundo, porque ficava ali com o pai, trabalhava com o pai era bondoso, tinha abundância de tudo, estava tudo tranquilo, mas ele falou: eu preciso de alguma coisa diferente. Então me dá a parte que me cabe na herança que eu vou para o mundo. E ele foi. O pai deu. E ele foi para o mundo. E ele achou que ele ia se divertir, que ia dar tudo certo, e foi só frustração. Os amigos ficaram com ele enquanto tinha dinheiro. Ele foi esgotando dinheiro com coisas que não saciavam, eram prazeres, mas pro espírito não davam alimento. E chegou uma hora que o dinheiro acabou. E quando ele viu, ele estava lá cuidando de porcos no chiqueiro e se alimentando das bolotas que eram dadas para os porcos se alimentarem. Aí ele falou: não, né? Agora acho que eu não preciso disso. Eu posso me responsabilizar e posso reparar o meu erro. Se ele tivesse nessa conduta de preciso sofrer, ele não voltaria para a casa do pai. Ele ficaria chafurdando com os porcos para sofrer, porque ele merece sofrer, porque ele tem que ser condenado mesmo, porque o que ele fez que feio, que pecado, abandonou a casa do pai. E ele ia ficar lá, sofrendo, chorando, se vitimizando. Quando ele percebeu que ele errou, o que ele fez? Vou reparar meu erro. Voltou atrás, pediu perdão para o pai, foi aceito, porque Deus, que seria esse pai, não quer a exclusão, a eliminação de nenhum filho, ele quer que o filho cresça, e o filho cresceu. O filho volta para o lar do pai muito mais maduro, valorizando, aproveitando as oportunidades, respeitando, admirando muito mais. Então, o objetivo do erro é a gente crescer com ele. Não é ficar se sentindo, eu não mereço mais voltar. Isso aí é orgulho ferido. Eu não mereço, eu fiz tudo errado. Merece, você é filho de Deus, vai lá, repara, enfrenta, pede desculpa, pede perdão. Eu não tenho coragem, porque eu nem mereço. Você não tem coragem no sentido de orgulho. Vai, abaixa a crista, seja humilde e se retrate. Mas e se ele? Se ele é problema dele, você enfrentou a parte que te cabe. Então, no livro Despertar do Espírito, agora capítulo 8, Joana fala também a respeito da vergonha. Os sentimentos de culpa e de vergonha são ambivalentes. A culpa tem a ver com pensamentos, palavras e ações tidos como errados, sob o ponto de vista moral, enquanto que a vergonha resulta dos comportamentos considerados sujos ou inferiores. Então, ela traz isso que eu acho interessante, que além de culpa, é interessante a gente pensar também na vergonha, porque é um tipo de culpa, porque também tem autocondenação. É quando eu olho para mim e falo: que vergonha do que eu sou, do que eu fiz, do que eu falei. É uma cobrança. Eu também estou me sentindo inadequada, eu também estou me culpando. Só que ela fala, culpa tem a ver mais com uma prática, com uma ação, e vergonha tem mais a ver com você se analisando enquanto caráter, enquanto ser, enquanto moralidade. Então, eu me sinto envergonhada de quem eu sou. Eu me sinto culpada do que eu fiz. Os dois casos paralisam. Eu me sinto culpada pelo que eu fiz? Não, eu me sinto responsável pelo que eu fiz e eu vou dar um jeito de arrumar naquilo que for possível fazer. Eu me sinto envergonhada de que eu sou? Não, eu me sinto ainda, não é envergonhada, eu sinto que eu ainda preciso crescer, ainda preciso aprender. Então tira essa palavra. Eu me sinto responsável por quem eu sou, só que eu ainda estou em processo e vou crescer.
Eu me sinto responsável pelo que eu fiz, eu ainda estou em processo, eu ainda vou crescer. A culpa é uma carga emocional muito pesada e causadora de várias lesões íntimas, enquanto que a vergonha de condutas inadequadas, de comportamentos inconsequentes, e ela se transforma em fator dissolvente da personalidade. Eu vou virando uma meba também, porque eu vou tendo uma imagem de mim tão feia, tão ruim, que se busca anular mediante autodepreciação e autopunição. Então, se você vive falando, eu mereço mesmo, eu não sou boa o suficiente, eu sou uma meba, eu não sirvo para nada. Para. Você está carregando culpa e vergonha. Tá na hora de chega. Joana de Ângeles fala, chega. Se responsabilize. Faça uma lista do que precisa ser mudado e vá atrás. Preciso pedir desculpa para aquele, preciso me retratar com aquele outro, preciso parar de falar que eu sou ruim, correr atrás do que precisa ser melhorado. Eu tenho vergonha desse meu aspecto assim, então vai trabalhar com ele. Vai trabalhar com ele, vai desenvolvê-lo, ao invés de fica um certo conforto da minha parte, porque eu fico falando que eu sou um horror, as pessoas têm dó de mim, eu não saio do lugar. E aí Joana de Ângeles está propondo: se movimente, busque, se transforme, vá atrás. Busque solucionar, busque pôr mãos à obra para sair da prisão. Então, existe ainda lá no capítulo 2 do Despertar do Espírito, existe a culpa tormentosa, que é aquela que se mascara e adoece no inconsciente profundo, trabalhando transtornos de consciência, ante a consideração do ato ignominioso não digerido. No entanto, pode-se considerá-la, numa outra expressão, seria uma avaliação oportuna sobre o acontecimento, necessidade de reparação, perdão ao outro e perdão a si. Então, ao invés de eu buscar diante das coisas que eu não fiz adequadamente, ao invés de eu buscar um tribunal, uma inquisição para me condenar ao sofrimento, não funciona porque eu não cresço, não aprendo. A ideia é se responsabilize. Perdoe a si, perdoe ao outro e siga a vida, cresça, aprenda, repare, reconstrua, transforme, se movimente, saia da culpa estagnadora. Ela traz esse convite, né, para o enfrentamento, sempre esse enfrentamento. Toda vez que eu estiver paralisado porque eu estou com culpa de mim, porque eu estou com dó de mim, porque eu quero que os outros tenham dó de mim, eu não cresço. Eu fico lá parada, eu tô dentro da cadeia. Por que você está dentro da cadeia? Saia. Deus não te pôs dentro da cadeia. Deus te falou, experimenta, aprenda e repare. Errou? Repare. Acertou? Que bom, aprenda com acerto. Deus não quer que a gente fique parado sofrendo. Deus não é juiz que fica condenando e pondo a gente numa jaula. Deus quer que a gente aprenda. E o aprender é mãos à obra. E no livro Conflitos Existenciais, capítulo 6, Joana de Ângeles diz assim: a terapia para a culpa, né, seria a coragem de pedir perdão e a capacidade de perdoar. São dois mecanismos terapêuticos liberadores da culpa. Consciente do erro, torna-se exequível que se busque uma forma de reparação. Nenhuma é mais eficiente do que auxiliar aquele a quem se ofendeu ou prejudicou, ensejando-lhe a recomposição do que foi danificado. Ignorando-se-lhe a procedência, quando eu não sei o que eu fiz de errado, porque está no passado, quando eu prejudiquei uma pessoa que já não está comigo, eu não posso reparar a pessoa especificamente, faça um esforço em favor dos outros, dos irmãos do mundo, da solidariedade, da fraternidade, da caridade, da compaixão, né? De qualquer forma eu vou estar diluindo o processo afligente. Não tem como eu pagar o meu pecado porque a pessoa com quem eu pequei não está mais aqui. Não tem como eu resgatar a culpa do passado. Tudo bem. Vá atender as pessoas, ofereça aquilo que você não pode oferecer para esse, ofereça para um outro qualquer. O importante é que internamente você está liberando, trabalhando aquela emoção que estava reprimida na forma de culpa. E você está pondo a mão na massa, enfrentando, dissolvendo, crescendo com ela. Ai, me culpo porque no passado não tratei bem minha mãe. Minha mãe não está mais aqui comigo hoje. Então eu vou ver a minha mãe e outras pessoas
E aquilo que eu queria ter feito para minha mãe e não tive chance de fazer, eu vou oferecer para o mundo. Eu vou visitar uma casa de idosos, eu vou oferecer para o meu vizinho, eu vou cuidar do meu tio. É uma forma de eu conseguir viver aquilo que eu me cobro por não ter vivido. Se a minha consciência me culpa porque não viveu, vai viver. Sempre é tempo de viver. E não precisa viver daquele jeito, dá para transformar em outras ações que vão me dignificar, vão me permitir liberar essa energia que está condensada no meu inconsciente, vão me permitir me dignificar mesmo para a vida, né? Então a proposta é essa. Eu me lembrei daquela trilogia da Dona Ivone, né, Pereira. E ela fala que narra, na verdade, depois a gente ficou sabendo que é a própria história dela, né? A trilogia Nas Voragens do Pecado, não lembro do segundo, e o drama da Bretanha, o drama da Bretanha. E conta ali sobre um processo de um obsessor. Então, ela prejudica alguém, né? Esse alguém se torna obsessor dela. E esse obsessor se sente depois culpado por tê-la conduzido ao suicídio. E ele se arrepende e se torna um tipo de benfeitor da vida dela, um espírito afim, um espírito bom, solidário a ela. E toma conta dela numa reencarnação. Então, veja que a culpa dele, se ele tivesse ficado se condenando, ele não teria ajudado ela. E ele transformou a culpa numa ópera, numa obra. Ele pôs mãos na massa. E aí ele ficou do plano espiritual uma vida inteira, estimulando, acompanhando. Olha que lindo isso. Ele aprendeu. Uma vez ele tinha muita raiva, ele fez uma coisa muito errada e aprendeu com aquilo e se reformou e transformou agora aquela energia numa coisa positiva. Antes eu te influenciei para o mal, agora eu te influencio para o bem. Então esse é o objetivo do crescimento. Esse é um bom exemplo. Eu fiz uma coisa errada, não porque eu sou do mal, mas é porque eu não sei, eu sou ignorante, eu sou imperfeito, eu me levei por uma emoção, eu não dei conta de mim, eu estou aprendendo, tá bom, errou. Se arrepende e mãos à obra. Vá agir em benefício da transformação. Então, esse é um dos conteúdos que pode estar no nosso inconsciente, o conflito da culpa. Fica aqui esse convite para que a gente visite nosso mundo íntimo e busque essa culpa para que a gente possa dar vida a ela numa forma de transformação, de aprendizagem, porque ela nos atrapalha e nos paralisa. Não é a melhor forma de lidar com o conflito, é enfrentar. Pensem sobre isso e semana que vem a gente se vê novamente. Até mais!